maravilha gravar um vídeo depois de ter dormido o dia inteiro, né? Passei acho que agora 20 minutos tentando arrumar minha cara pra conseguir gravar esse vídeo. Ainda não fiquei muito feliz com o resultado, nem com o meu cabelo. Inclusive eu coloquei essa faixa porque o meu cabelo tá sujo e eu tô na esperança que ela disfarce o fato que ele tá bem feio. Antes que vocês pensem que eu sou porca, eu pintei meu cabelo ontem e eu não posso lavar o cabelo no dia seguinte que eu pinto. Então por isso que eu tô com essa faixa. Sobre minha cara não tem outra desculpa não ser o fato de que eu passei o dia dormindo, porque né, é domingo, eu também sou filha de Deus. E então agora acho que eu já fiz aquilo que eu sempre faço de pegar e falar sobre qualquer outra coisa. Vamos falar sobre os episódios. Eu tenho 3 episódios pra comentar essa semana, porém, contudo, todavia, eu queria falar que eu vou pincelar rapidamente o 3º e 4º episódio, porque na verdade eu quero mesmo falar sobre o 5º episódio que me deixou muito empolgada. Ah, Fernanda, mas se você fizer isso, você vai esquecer de falar coisas importantes do 3º e do 4º episódio. Esta é minha cara de preocupação. Não, gente, não me levem a mal. É que é o seguinte, quando eu tô empolgada sobre uma coisa, eu preciso falar sobre essa coisa que eu tô empolgada. Eu tô empolgada sobre o 5º episódio, eu quero muito falar sobre o 5º episódio. E se eu pegar e começar a falar de uma coisa que eu não tô tão empolgada, o vídeo vai ficar chato, porque eu vou começar a me enrolar. Inclusive, eu já li reclamações sobre isso no vídeo da semana passada, que o vídeo tava longo e chato, e que parece que eu não tô mais empolgada com a série, que até semana passada era verdade, mas agora eu me empolguei. Então, esperando que esse vídeo seja mais legal que o da semana passada, eu vou pincelar rapidamente o 3º e 4º episódio pra falar do 5º, que foi o que eu gostei. Abraços, paz e luz, e agora vamos falar sobre os episódios. E o que aconteceu nesses episódios, basicamente, foi que o Stefan, ele andava fazendo escrotice, as pessoas andavam meio de cara com ele, e daí, nesse meio tempo, a galera resolveu também amar o Enzo mais ainda do que já amavam antes, que é uma coisa que eu, sinceramente, não entendo muito, porque apesar dele ser legalzinho e ter um sotaque britânico bonitinho e etc, ele não tem muita credibilidade como personagem ainda, ele não tem uma relação séria com os outros personagens que não seja com o Damon, então não entendo essa lambeção pra ele, porque não sei, não faz sentido pra mim. Enfim, daí tem esse Kai, que até o 3º episódio a gente ainda não tinha entendido direito qual era dele, mas daí agora a gente já entendeu, né, com o 4º e o 5º, então eu vou falar dele depois. Só que a gente sabia dele até então é que ele era um tal de um Gemini, que eu não sei direito o que isso significa ainda. É o que eu falei no vídeo passado de ser alguma coisa que tá relacionada com os livros, que eu não li, então não posso falar sobre isso pra vocês. Mas outra coisa que a gente sabe é que ele é escroto e que ele come geleia com a mão. Gente, que nojo. Daí no meio disso tudo, a Helena beijou um carinha qualquer. O Alaric, ele tá meio coadjuvante, né? Ele voltou pra ser coadjuvante. E o Jeremy já contabiliza uma ressaca que dura 4 episódios. Gente, vamos animar isso aí. Ha! E daí o que vem pra animar? A peguete do Jeremy é filha do Zach Salvatore, e quem matou a mãe dela foi o Damon. Então por isso que o Damon tá vivendo lá naquela data, 1994. Gostei desse plot, achei interessante. Vamos ver o que mais ele nos traz agora que o Damon vai voltar. Daí a Helena e o Stefan tiveram também uma cena que foi algo entre bonitinha e muito tosca, como se eles tivessem uma amizade inseparável, como se isso fosse possível depois de toda encheção de saco da Helena. Mas enfim, não vou entrar nesses méritos. E daí a Helena fez todo um discurso sobre o Stefan ter que seguir em frente, ter que enfrentar as coisas, enfrentar os problemas, quase uma palestra motivacional. Pra daí o Stefan falar pra ela que ela quis esquecer o Damon, ela leu uma carta dela pra ela mesma e decidir que realmente é isso que ela quer fazer. E foda-se o discurso que ela deu sobre seguir em frente e enfrentar os problemas, né? Porque falar é muito fácil, fazer é difícil, então foda-se, deixar assim do jeito que tá. E daí pra terminar aquele 4º episódio, a namorada aleatória do Stefan, a Ivy, voltou como vampira. Eu ando meio preconceituosa com Vampire Diaries, confesso. Que eu pego e daí eu começo a achar os plots muito chatos, né? Já faz algumas temporadas que eu tô achando os plots chatos. E eu realmente tava achando esses plots meio que saco. Até agora, esse 5º episódio que deu um up, né? Na situação toda. Então é sobre ele que eu vou começar a falar agora. Vampire Diaries sim faz umas festas legais, né, gente? Umas festas, assim, de dar inveja. Eu achei que as festas que a minha faculdade tinham feito eram legais. Até olhar Vampire Diaries e ver que eles fazem uma festa no meio de um monte de milho, com uma louca de vestido branco correndo com sangue. Um labirinto de milho e uma pessoa de branco com sangue. Isso que é uma festa de verdade. Gente, me expliquem o que é a Helena de Cupido pro Alaric e pra April versão adulta. Porque aquela Joe, pra mim, ela é a cara da April. Eu fico só esperando ela chegar e perguntar onde é que tá a Rebecca, porque, né? Bom, o Stefan daí, ele continuou sendo escroto, né? Deixou a Caroline lá de babá da Ivy, né? Porque tudo bem, afinal não foi ele que fez a vampira, né? Tanto faz, né? Deixa ela lá com a Caroline, que também não tem culpa de porra nenhuma. Então, deixa ela lá. Parabéns, Stefan. Você tá sendo um amigão, assim, ó. Meus parabéns. E daí ela despirocou e matou um monte de gente. Inclusive um carinha lá que daí resolveu sair correndo lá na estrada. E daí o Tyler foi lá e atropelou ele. Não bastava ter atropelado ele, o Tyler entrou
milharal lá dentro e atropelou mais um monte de gente. Eu ia falar uma palavra muito feia, ainda bem que eu me controlei. Daí ele pegou e começou a surtar, porque daí ele meio que talvez tivesse matado o cara que ele atropelou, ou então algumas mais das pessoas lá do milharal. Daí ele começou meio que surtar, meu Deus, a minha maldição, eu vou voltar a ser um lobisomem. E daí a Liv, ela foi lá e matou a pessoa que tava pra morrer por ele, porque daí quem matou, no caso, foi ela, não ele. E daí a maldição dele não vai ser afetada. Pausa. Gente, eu shippo muito esse casal. Daí lá em 1994, naquele mundo que não tem ninguém, só tem a Bonnie, o Damon, o Kai, o Eclipse e gente indo no mercado comendo geleia com a mão, etc. A Bonnie descobriu que no fim o Kai, ele não, tipo assim, não sabia porra nenhuma do lado feitiço, que ele era inútil, então ela matou ele. E eles partiram do princípio que ele tava realmente morto. Eu acho que os personagens de Vampire Diaries, eles não estão tão acostumados com o próprio mundo deles como nós. Pelo menos não o suficiente pra saber que ninguém nunca morre de verdade em Vampire Diaries. Não importa o quanto você queira, ninguém nunca morre de verdade. Nunca. 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 Obviamente o Kai voltou, né? Meteu uma flecha na Bonnie na hora que ela e o Damon estavam indo embora. E daí, é nesse ponto que eu quero chegar, ela mandou o Damon embora e ficou lá com o Kai. Então a Bonnie fez uma coisa muito altruísta, o que não é de nos surpreender, porque a Bonnie, ela é assim, ela é uma pessoa legal, uma pessoa altruísta. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um vídeo lá que eu tava comentando da 4ª temporada, que foi o vídeo do episódio 4:15, que vocês podem clicar aqui e ver, se vocês ainda não viram esse vídeo, ele é antiguinho já, né, faz uns, sei lá, quase 2 anos. Gente, quase 2 anos, como o tempo passa. E daí eu comentei que eu não tinha gostado de uma cena lá do Damon e da Bonnie, que eles se abraçaram, daí eu achei tosco, porque da relação deles não tinha, né, base ainda pra eles estarem ali se abraçando. Eu fiz um discurso lá, que se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar aqui. Mas enfim, e daí eu queria dizer que nesse episódio de hoje eu gostei muito de hoje, né, eu tô falando como se o episódio tivesse passado hoje. Não, tá, no episódio que passou e no vídeo de hoje, que eu estou comentando agora, eu gostei muito da relação do Damon e da Bonnie, porque daí eu acho que eles realmente embasaram bem essa relação deles. Pra começar, que não fizeram nenhum ato forçado, assim, não teve, tipo, grandes abraços, né? Tipo assim, há 2 anos atrás teve abraço numa relação muito menos enfundada, e dessa vez não teve abraço nenhum, mas teve um ato de carinho e cumplicidade, que eu acho que é muito mais a ver com a personalidade deles do que foi feito antes. Então eu queria fazer um grande elogio aqui aos roteiristas que tiveram essa sensibilidade para escrever essa cena, que foi muito mais verossímil com os personagens do que aquela lá da 4ª temporada. Inclusive, eu não gosto da 4ª temporada por uma série de razões, essa é uma delas, e por isso que eu estou gostando dessa temporada, e eu espero que continue assim. A Bonnie, então, ela e o Damon, eles estão há meses lá presos naquele lugar, e eles aprenderam a ser amigos do jeito deles, né? E até porque nesses anos, o Damon, ele já tem feito várias coisas pra provar pra Bonnie que ele tá uma pessoa melhor. Então, agora que eles ainda estavam só os dois lá, eu acho muito, né, plausível que eles tenham criado essa relação mais forte. Daí a Bonnie achou que ia morrer, e, né, porque, de novo, ela não tá acostumada com como as coisas são em Vampire Diaries, porque nela tá com uma flechada, né, atravessando ela, mas ela tá nas steals do próximo episódio. Porque, como eu disse, ninguém nunca morre. Nunca. 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 Então daí ela mandou o Damon de volta pro mundo real, né? Eu chego a me perder às vezes pra falar dos mundos, porque antes era o outro lado, daí depois era além do véu, daí depois era pra onde o vento levava, daí agora é 1994, daí eu chego a me perder onde é que tá onde é que as coisas realmente estão acontecendo. Seria no mundo real, vou chamar de mundo real, que não é mundo real porque é um mundo fictício, porque é uma série, mas eu não sei porque que eu tô falando sobre isso. Voltando, e quando o Damon chega no mundo real, eu acho que daí a gente teve a cena que realmente tem que nos marcar como porque esse episódio, pra mim, e acho que pra grande maioria das pessoas, porque ele foi muito bem comentado, várias pessoas falaram sobre isso nas redes sociais, porque que ele marca a volta da boa fase de Vampire Diaries. Nós tivemos uma cena de destaque emocionante, profunda, relevante do Stefan e do Damon. E isso é uma coisa que pra mim sempre tem muita importância,
Porque essa é a relação mais importante da série. Eu já discuti isso em outros vídeos, eu vou bater nessa tecla de novo, que não interessa Delena, Estelena, ou qualquer coisa Helena, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo lá em Jeremices e etc. A relação mais importante da série é o Stefan e o Damon. Então, quando a série dá atenção pra eles, num episódio, pra mim, como esse quinto, que eles tiveram atenção e que a mitologia também teve atenção, porque eles estão começando a introduzir essa história do Kai, que a gente ainda não entendeu direito o que ele é, mas eles estão pincelando aos pouquinhos e estão se baseando numa história que já vem dos livros. Então eles estão voltando às raízes da série, que é colocar em foco a relação do Stefan e do Damon e uma mitologia bem feita. Que até então a gente não pode dizer se ela tem muitos furos ou não, porque a gente não se aprofundou nessa mitologia da temporada ainda. Mas comparado à temporada passada, que era o terceiro episódio, já tava com um festival de coisas que não faziam sentido, eu acho que essa temporada já tem uma grande vantagem em relação à outra. Eu achei o discurso do Stefan muito tocante, assim, porque ele, naquele discurso que ele fez lá nas criptas da família dele, ele deixou muito claro tudo isso que a gente vem vendo nesses 5 episódios. Que ele tá completamente perdido. Ele tenta, recomeçar a vida dele, fazendo outras coisas, daí namorando uma louquinha lá e sendo mecânico, ok, né? Daí a gente começa a ver que ele tá realmente perdido, porque a pessoa é um vampiro que basicamente pode fazer qualquer coisa e ele decide que pra recomeçar a vida dele, ele vai ser mecânico. Mas ele começa a fazer esse discurso de que ele tá perdido, sem o irmão. E eu acho que isso faz todo sentido, porque o Damon e o Stefan, eles têm uma relação que já é tão complexa, né, de amor e ódio, e eles reconstruíram essa relação tantas vezes, e eu acho que há pouquíssimo tempo, que seria o que a gente conhece na série, eles estão reconstruindo isso numa base fraternal de eles realmente chegarem num ponto em que eles estão bem um com o outro, e quando isso acontece, quando o Stefan, que é uma pessoa que se importa muito com os outros, consegue enxergar o irmão dele feliz, que foi o final da temporada passada, daí o Damon morre, e isso desestruturou completamente o Stefan. Então por isso que ele tava fazendo tanta escrotice. Até porque isso a gente sabe que é uma coisa, é um gene deles, é um gene salvatório. Quantas vezes o Damon, porque tava triste, porque tava magoado, saiu fazendo um monte de merda, né? É um mal de família, galera, né? Todo mundo tem maus de família e o deles é esse aí. Mas o que importa é que agora o Damon voltou. E eu achei maravilhoso o fato de que o Damon voltou a tempo de escutar isso, porque eu acho que o Damon, por mais que ele saiba que o Stefan ama ele, o Damon, por tudo que ele já sofreu, ele é uma pessoa meio desacreditada, assim, nos sentimentos, inclusive nos de família. Por mais que ele confie no Stefan e sabe que o Stefan tá lá pra ele, eu acho que é importante pra ele vivenciar esses momentos, porque o Damon também fica perdido sem o Stefan. Então eu acho que pra ele é bom ver que o sentimento do irmão dele também é recíproco, que eles precisam um do outro. Aquela cena representou muito essa relação deles, que eu acho que é o que vai marcar essa temporada e que vai se diferenciar bem das anteriores, é que vai ser a primeira temporada, querendo ou não, da série inteira, que eles realmente vão estar se apoiando um ao outro, porque não vai ter distrações mínimas, como, por exemplo, uma disputa pela Helena, sabe? Porque, pelo que a gente entendeu dessa temporada, o Stefan não vai estar ligado à Helena nessa temporada. Ele vai estar lá com a Caroline e com o Enzo, num outro triângulo amoroso, e daí a Helena vai ter esquecido o Damon, e o Damon vai ter que reconquistar ela. E eles provavelmente vão ter que se ajudar, até porque, como a gente viu, o Stefan, ele já foi contra a Helena ter esquecido o Damon. O fato da gente estar tendo toda essa mitologia e tá tendo uma reconstrução muito boa dessa relação do Stefan e do Damon, tá fazendo a gente entrar numa fase muito boa da série. E agora eu vou falar uma coisa que talvez não faça sentido num primeiro momento, mas eu já vou explicar. Por favor, cancelem a série depois da 6ª temporada. Essa série precisa ser cancelada quando a 6ª temporada terminar. Porque se a 6ª temporada vai ser boa, a série tem que terminar num ápice. Imagina se a gente tem uma puta 6ª temporada triboa e daí a gente tem uma 7ª temporada que é uma merda, como foi a 4ª e a 5ª, daí a série vai terminar lá embaixo. A série foi boa, ela começou muito bem, ela tem que terminar bem, né? Toda série tem altos e baixos, então desde que a série termine bem, eu acho que já tá valendo as cagadas que foram feitas lá na 4ª e na 5ª. Então se a 6ª temporada for uma boa temporada, eu espero que a série seja cancelada no final da 6ª. E eu acho que isso era o que eu tinha pra falar sobre esses episódios. E, de novo, eu vou falar o que eu falei no início do vídeo, eu não quero elogiar muito pra não estragar, né? Mas eu fiquei bem empolgada com o que esses episódios podem nos trazer. Tomara que agora, de episódio em episódio, a gente continue com aquela sensação que TVD geralmente nos trazia, que era de estar tendo um episódio melhor que o outro, de sempre no final a gente ficar emocionado com alguma coisa, e de uma série que nos faz chorar e que nos aproxima dos personagens. Até porque eu acho muito injusto
comigo, né, a louca, né, mas eu acho muito injusto que a série começou a ficar ruim quando eu comecei a gravar vídeos, porque daí eu não pude fazer vídeos na melhor época da série, então eu acho que eu mereço, né, no mínimo uma temporada muito boa aí pra gente poder comentar aqui nos vídeos, episódios muito bons, muito empolgantes, pra gente ter bastante o que discutir, bastante o que comentar. Vamos ficar, né, de dedinhos cruzados, rezando e mandando tweets pra Julie Plec. E quem quiser fazer uma macumbinha, alguma coisa pra série continuar boa, acho que tá valendo tudo, né? Tá valendo tudo. E por hoje, eu fico por aqui. Se vocês ainda não viram o episódio não, eu tenho mania de achar que eu tenho episódios, né? Eu tenho um complexo, assim, de grandeza que eu acho que eu tenho episódios. Se vocês não viram o vlog dos episódios 1 e 2 de Vampire Diaries, vocês podem clicar aqui e assistir. Gente, eu tô sentindo que eu falei Vampire Diaries, assim, muito enrolado. É que é muito difícil falar português e inglês, tipo, misturado, assim. Eu adoro que às vezes, ó, eu já vou começar a desvirtuar o assunto, mas eu adoro que às vezes as pessoas, elas comentam assim, ah, Fernanda, sua pronúncia em inglês é péssima. Só que eu não sei o que as pessoas querem que eu fale, porque a pronúncia correta em inglês, se eu falar no meio de um português, vai ficar muito tosco. É, por exemplo, eu chegar e comentar assim, ah, eu acho que esse episódio foi muito bom porque a Elena chegou e falou para o Stefan que eles comentaram algo sobre o Damon, e daí eles foram lá e falaram pra Bonnie, né? Gente, não vai rolar. Então, eu acho isso tosco, que nem, tipo assim, se eu pegar e acessar o meu Facebook agora, eu vou falar pra vocês que eu vou acessar o meu Facebook, eu não vou falar que eu vou acessar o meu Facebook. E se eu for twittar uma coisa agora, eu vou acessar o meu Twitter, não o meu Twitter. Se eu resolver sair de casa agora e ir no drive-thru do McDonald's, eu vou no drive-thru do McDonald's. Eu não vou dizer pra vocês que eu tô indo no drive-thru do McDonald's. Gente, não vamos nos apegar à minha dicção e à minha pronúncia, porque eu acho que isso não é relevante, né, galera? Se vocês querem reclamar de alguma coisa, vamos reclamar de alguma coisa que faça mais sentido, né? Porque eu acho que cada um tem os seus problemas, eu tenho a minha dicção, eu estou lutando contra os meus problemas de dicção, inclusive eu tô fazendo aula de canto e isso já tem melhorado muito a minha dicção. E eu já devo estar, sei lá, uns 2 minutos falando sobre isso, então eu vou voltar a encerrar o vídeo. E se vocês não são inscritos no canal ainda, vocês cliquem no logo aqui em cima e se inscrevam no canal para ficar ligados em tudo o que está acontecendo. Também não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br para ficar ligado nas reviews de mais de 40 séries que a gente tem no site, também as reviews escritas, episódio a episódio de Vampire Diaries, que é a Juliana que faz. E vamos continuar todo mundo aí na macumba para os episódios de Vampire Diaries continuarem bons. Um abraço, beijos, paz, luz, uma ótima semana para vocês e até a próxima.